O capítulo começa em uma taverna chamada Chapéu de Javali, onde um jovem loiro de olhos verdes serve algumas canecas de cervejas para os clientes do bar. Enquanto os clientes bebem e se divertem, lá fora, uma figura misteriosa, semelhante a um cavaleiro, se aproxima da taverna. O jovem continua a servir os clientes, e ele trazia a torta especial do Chapéu de Javali, mas ao experimentar, eles cospem fora, pois o gosto era simplesmente horrível. Os clientes se enfurecem com o garoto e começam a querer comprar briga por ele ter servido uma torta tão ruim. O jovem estala os dedos e manda que limpe a sujeira feita no chão. E então, um porco falante chamado Hawk aparece. Hawk então começa a se alimentar daqueles restos de comida no chão. Enquanto devorava aqueles restos, Hawk reclama do gosto da comida, dizendo que ele poderia alimentá-lo com restos de comida mais decentes da próxima vez. O jovem brinca, dizendo que então da próxima ele poderia servir um porco assado inteiro. Prontamente, Hawk muda de opinião sobre a comida, dizendo que ela estava na verdade muito boa. Os clientes do bar que estavam arrumando confusão decidem se acalmar. O garoto diz que apesar da comida ser ruim, em compensação, a bebida do bar era muito boa. Hawk concordava, elogiando a qualidade da bebida. Os fregueses se animavam e pediam por mais rodadas de cerveja. Enquanto bebiam, os clientes conversavam sobre supostos rumores de uma figura de um cavaleiro fantasma vestindo uma armadura enferrujada que vagava pelas redondezas. Ele sumia e aparecia sem deixar rastros. Ele vagava enquanto murmurava como se delirasse. A figura estava à procura dos 7 pecados capitais. Aqueles eram os criminosos que tramaram para derrubar o reino cerca de 10 anos atrás. Aparentemente, eles ainda não haviam sido capturados. Apesar de existirem rumores sobre a morte deles, nada disso era confirmado. Ao que tudo indica, os cavaleiros sagrados do reino ainda estão à procura desses criminosos. Os clientes continuavam a conversar sobre aquele assunto, comentando que talvez esse cavaleiro enferrujado fosse o próprio fantasma dos 7 pecados capitais, à procura de seus companheiros. Um deles chamava pelo jovem, enquanto o chamava de garoto, e lhe perguntava sobre o que ele achava daquela história. O jovem responde dizendo que não era um simples garoto. Ele não se tratava de um empregado, mas sim o próprio dono do bar, e que seu nome era Meliodas. Os clientes ficavam confusos por o dono do bar se tratar de alguém aparentemente tão jovem. Outros se perguntavam se não já havia ouvido esse nome antes. Enquanto isso, alguém chegava no bar e, para o espanto de todos, era ninguém menos que o próprio Cavaleiro Fantasma do qual estavam falando. Ele chamava pelo nome dos 7 pecados capitais. Ele continuava caminhando enquanto os clientes entravam em pânico e começavam a fugir da taverna. Meliodas se posicionava à sua frente, perguntando quem ele era. Mas em seguida, o cavaleiro se desequilibrava e caía no chão. Seu elmo de cavaleiro caía, e então víamos o seu rosto. E se tratava apenas de uma jovem, muito bonita. Ela estava inconsciente. Meliodas retirava sua armadura e a colocava na cama. Ele analisava sua aparência, suas curvas, seu cheiro e até apalpava o seu seio. Tudo apenas para chegar à conclusão de que, de fato, era uma mulher mesmo. A jovem despertava em seguida, com Meliodas ainda apalpando seu seio. Ela, sem entender nada, perguntava sobre aquilo, e o safado do Meliodas falava como se estivesse apenas checando seus batimentos cardíacos.
juntos. Inocentemente, a jovem agradecia. Ela perguntava onde estava. Meliodas então explica que ela havia chegado em seu estabelecimento atordoada e que em seguida havia desmaiado. Ela pergunta se ele era mesmo o dono. Meliodas pergunta se isso era estranho para ela. Ela apenas respondia que não, e depois perguntava sobre sua espada nas costas, comentando que havia pensado que ele fosse um espadachim ou algo desse tipo. Ele então desembainhava sua espada. A moça chegava a se assustar, mas Meliodas mostra que aquilo se tratava apenas de uma espada quebrada, ou seja, ele só tinha o cabo dela. Aquilo era apenas de enfeite, um incentivo para os clientes não fugirem sem pagar. Afinal, havia todo tipo de cliente, dos mais variados tipos. Ser dono de bar não era fácil. Hawk comentava que sentia pena dos clientes que eram enganados por serem servidos com uma comida tão ruim. A moça via que aquilo era um porco falante e achava aquilo muito fofo e corria para abraçá-lo, enquanto comentava que uma vez havia pedido um desses para o seu pai. Meliodas perguntava se ela estava com fome. Ele dizia que caso ela quisesse, ele lhe serviria um pouco. Ela perguntava se ele estava falando de carne de porco. Meliodas respondia que infelizmente era apenas a comida comum do bar mesmo. Passado um tempo, Meliodas terminava de preparar a refeição e a servia. Ela agradecia, lhe perguntando como poderia retribuí-lo, mas Meliodas respondia que estava tudo certo e era apenas para ela comer. Ele pergunta como estava o gosto, sabendo que a comida era ruim. Ela respondia que sim e começava a chorar, dizendo que ao mesmo tempo também estava muito boa. Meliodas mudava de assunto, perguntando o que ela estava fazendo em uma armadura como aquela. Ela respondia que estava à procura dos 7 pecados capitais, mas o assunto era interrompido quando batiam na porta, gritando para que abrissem. Aqueles eram os Cavaleiros do Reino, responsáveis por guardar aquela região das montanhas. Eles estavam à procura de capturar o Cavaleiro Enferrujado, no qual eles acreditavam se tratar de um dos 7 pecados capitais. O Cavaleiro perdia a paciência e dizia que ia dar 30 segundos para que abrissem, mas Meliodas abria na mesma hora, dizendo que aquilo era desnecessário. Ele perguntava quem Meliodas era, enquanto ele respondia ser o dono. Ele mandava que trouxessem o Cavaleiro Enferrujado para fora, e Meliodas o chamava, mas se tratava de Hawk, vestindo algumas peças da armadura que a jovem usava antes. Hawk se autoproclamava ser o Cavaleiro Enferrujado que eles procuravam. O Cavaleiro ficava puto com aquela brincadeira, enquanto Hawk respondia que ele era o Cavaleiro que eliminava os restos de comida. Meliodas brincava, dizendo que se ele quisesse esse porco, ele podia grelhá-lo, fervê-lo ou algo do tipo. O Cavaleiro do Reino perdia a paciência e pegava Meliodas pela gola da camisa, dizendo que ele tinha muita coragem para ficar zombando de um cavaleiro. Mas um dos cavaleiros notava a moça que estava fugindo pelos fundos do bar. Eles então começavam a persegui-la, imaginando que ela era o próprio Cavaleiro Enferrujado. A jovem corria pela floresta, enquanto os cavaleiros a perseguiam. Eles acreditavam que ela poderia ser um dos 7 pecados capitais, então precisavam ser cautelosos, pois ela poderia possuir habilidades especiais. Eles mencionavam outro cavaleiro chamado Tuigo, que em breve chegaria. Eles só precisariam cansá-la até que ele chegasse. Se eles capturassem um dos 7 pecados capitais, suas reputações como cavaleiros aumentariam, mas de repente um deles era atingido por algo em suas costas. Era Hawk, que os perseguia em velocidade máxima. O porquinho nocauteava uns 3 deles de uma vez, e no mesmo instante Meliodas aparecia e resgatava a jovem moça em um piscar de olhos, tirando ela dali, e o último dos cavaleiros era arremessado por Hawk penhasco abaixo. Meliodas estava com a jovem em cima de uma árvore, enquanto o safado ficava apalpando seus seios.
torneio. Ela o agradecia por tê-la salvado pela segunda vez, e Meliodas pedia para que ela continuasse o assunto que eles discutiam no bar. Mas então víamos alguém que se aproximava, com passos fortes e assustadores, que espantavam até mesmo os pássaros da região. A jovem começava a falar sobre a razão de ela estar à procura dos 7 pecados capitais, que era por causa dos cavaleiros sagrados. Ela dizia que jamais esqueceria da dívida que agora tinha com ele por tê-la salvado mais de uma vez, mas que a partir de agora ele deveria esquecê-la. Meliodas perguntava se então agora Elizabeth iria parar os cavaleiros sagrados. Hawke questionava se os cavaleiros sagrados eram os heróis do reino, então por que ela queria isso? Ela respondia dizendo que eles eram terríveis. Somente um deles possuía poder suficiente para se igualar a um exército de um país inteiro. Se eles decidissem começar uma guerra, seria o fim da Britânia. Há apenas alguns dias, um golpe de estado havia sido orquestrado pelos Cavaleiros Sagrados. Até mesmo o próprio rei havia sido capturado, e agora ele estava em suas mãos, e que a fim de começar uma guerra, eles estão forçando os moradores das cidades e vilas próximas a entrarem para seu exército. Homens estão sendo treinados para serem soldados, mulheres e crianças cuidando de levar comida para abastecer os armazéns, e os idosos tendo que construir as muralhas do castelo. Sem piedade, aqueles que se opunham eram mortos, e em pouco tempo eles expandiriam seus territórios até chegar a essas regiões montanhosas. E os únicos capazes de pará-lo seriam os 7 pecados capitais. Meliodas comentava que mesmo ela sabendo quem os 7 pecados eram, ela ainda assim estava à procura deles. Ela comentava que quando tinha 5 anos, seu pai lhe contava as histórias sobre como os 7 pecados capitais era a ordem dos cavaleiros mais fortes e cruéis do reino inteiro, formados por 7 criminosos brutais, que possuíam o símbolo de 7 bestas em seus corpos. 10 anos atrás, eles haviam sido acusados de conspirar e tentar derrubar o reino. Eles se dividiram após todos os cavaleiros divinos do reino terem lançado uma investida contra eles. Meliodas mencionava rumores sobre eles haverem morrido. Elizabeth dizia que pessoas incríveis assim não morriam facilmente. Meliodas perguntava sobre eles serem vilões, mas Elizabeth respondia que os cavaleiros sagrados é que realmente são os vilões. Meliodas a encarava por um instante. De repente, o chão começava a tremer e um pedaço enorme da colina onde eles estavam era cortado ao meio. Meliodas, Elizabeth e Hawke caíam penhasco abaixo. Acontece que se tratava de um enorme cavaleiro que havia feito aquilo com o corte de sua espada. Ele perguntava aos cavaleiros de antes, que agora estavam ali, se estavam bem. Eles respondiam que o outro cavaleiro, que se chamava Alione, também estava no penhasco abaixo. Sem se importar, ele apenas dizia que então seriam 3 mortes que iriam para a contagem. Seus subordinados reclamavam sobre aquilo não estar certo. Ele dizia que nesse caso então seriam 7 mortos que entrariam para a contagem. Enquanto seus vassalos começavam a implorar por misericórdia, Meliodas saltava, voltando do penhasco de onde havia caído, trazendo consigo Elizabeth, Hawke e até mesmo o cavaleiro Alione, sãos e salvos. Isso é claro para a surpresa do cavaleiro Tuigo, e os questionava como eles ainda estavam vivos. Em seguida, ele perguntava qual dos dois se tratava do suspeito, o qual havia sido presumido de ser um dos 7 pecados capitais. Enquanto ele falava, Meliodas, sem lhe dar muita atenção, apenas dizia a Elizabeth para correr assim que ele desse o sinal. Tuigo reparava no brinco de Elizabeth. No mesmo momento, ele entendia tudo. Aquele brinco se tratava de um símbolo da família real. Isso significava que Elizabeth era a própria princesa do reino, a qual estava fugitiva. Uma ordem de busca por ela havia sido emitida há algum tempo. As ordens
ordens eram para que ela fosse capturada viva, mas Tuigo não tinha a mínima intenção de se segurar caso ela decidisse fugir. Sem dar bola para aquilo, Meliodas dava o sinal, e ambos começavam a correr. Enquanto corriam, Elizabeth exclamava em voz alta que não se permitiria ser capturada e que jamais desistiria, mostrando então sua determinação em cumprir seus objetivos. No mesmo instante, Tuigo disparava um corte de sua espada, que saía fatiando tudo à sua frente, ao mesmo tempo em que ele já confirmava os dois como mortos. Antes que o golpe chegasse até Elizabeth, Meliodas atirava da trajetória do corte. Então víamos que aquele corte havia sido tão insano que todas as árvores da floresta inteira haviam sido divididas ao meio. Enquanto andava pela floresta, Tuigo, ironicamente, se questionava sobre quais seriam as circunstâncias da causa da morte que ele colocaria em seu relatório quando fosse reportar ao reino. Elizabeth abria os seus olhos e via que havia sido salva. Meliodas comentava que Hawke parecia estar bem, enquanto ele retrucava, perguntando como ele poderia estar bem estando espetado daquela forma. Hawke metia o pé dali, Tuigo apenas o ignorava. Elizabeth se levantava indo em direção a Tuigo. Ela chegava à conclusão que não seria capaz de fugir, então pretendia se entregar. Fazendo isso, ao menos Meliodas talvez fosse poupado. Tuigo brandia sua espada, disparando outro golpe cortante em direção a Elizabeth. E novamente ela era salva por Meliodas, antes que o golpe a acertasse. Um buraco enorme era criado devido ao corte. Elizabeth pedia por favor para que ao menos Meliodas escapasse, já que o cavaleiro não tinha a intenção de deixá-los vivos. Ela expressava o quanto estava feliz por haver tido a coragem de partir em uma jornada sozinha, coisa a qual ela nunca havia feito antes. Enquanto chorava e colocava seus sentimentos para fora, ela mencionava o quanto se sentiu realmente preocupada e com medo, e que por conta disso vestiu aquela armadura para se proteger, caminhando por vários quilômetros até a exaustão. Ela ressaltava o quanto Meliodas havia sido gentil com ela e que por isso ela não queria envolvê-lo nesse conflito. Meliodas, que estava em silêncio, apenas dava um leve sorriso e então revelava a ela o seu nome. Na mesma hora, Elizabeth entendia. Diante dela estava o tempo todo aquilo que ela procurava. Em seu braço estava o símbolo da besta do dragão. Tuigo novamente erguia sua lâmina e descia cortando, mas algo inesperado acontecia. Um leve corte aparecia em sua bochecha e ele sentia um choque de energia, quase como se uma pequena fração de seu próprio golpe tivesse sido devolvida a ele mesmo. Ele se questionava o que era aquilo. Aquele golpe certamente era para ter acabado com eles, mas ao invés disso, era ele quem havia recebido o dano. Meliodas portava aquela mesma espada com a lâmina partida que havia sido mostrada antes. Tuigo perguntava como uma criança planejava enfrentá-lo com um pedaço de lixo como aquele. Meliodas apenas respondia que um simples lixo já seria o suficiente. Enquanto chamava por seu nome em voz alta, Elizabeth perguntava se ele era realmente quem ela pensava. Tuigo, que ouvia aquilo, se ligava na hora. Ele se recordava de já ter visto aquele rosto antes, mas não entendia o porquê de sua aparência não haver mudado desde aquela época. Enquanto se posicionava, Meliodas questionava Tuigo se ele havia entendido quem ele era. Desesperado, Tuigo descia sua lâmina com tudo. O golpe era desferido, mas com Meliodas nada acontecia. Aquele era Meliodas, o pecado do dragão dos 7 pecados capitais. Enquanto Tuigo se tocava com quem ele estava mexendo, uma poderosa onda de choque percorria o seu corpo. Aquele era o contra-ataque de Meliodas. Todo o poder de seu ataque era devolvido e redirecionado contra si mesmo, resultando em um enorme golpe devastador que atirava o cavaleiro a uma distância avassaladora. Meliodas fazia um deboche enquanto Tuigo era lançado e voava grandes distâncias. Meliodas apenas olhava para Elizabeth e comentava que agora,
contando com ele, ela já havia achado um, e que quanto aos outros 6 restantes, ele também estava à procura, reunindo informações sobre eles aos poucos, e que caso ele tivesse uma garçonete seria de grande ajuda, ajudando a aumentar o número de clientes e a encontrar mais informações. Hawk dava um grito chamando por alguém. Ambos ficavam um tempo em silêncio, e Meliodas perguntava se ela iria com ele. Com lágrimas de alegria, Elizabeth respondia que sim. Víamos o cavaleiro Twigo todo ferrado, em péssimas condições. Seus vassalos o socorriam. Twigo apenas dizia para eles solicitarem reforços. Mas no mesmo instante, um porco gigantesco descia do céu, atirando todos para longe. Se tratava da mãe do próprio Hawk, a Mama Hawk, que vivia embaixo da taverna de Meliodas, e a transportava como um tipo de bar móvel. Meliodas subia pelas escadas com Elizabeth no colo, enquanto Mama Hawk apenas seguia adiante. Aquele encontro dos dois havia sido uma simples coincidência? Ou seria o próprio destino? Qualquer que fosse a resposta para aquilo, aquilo havia sido apenas o início da jornada de Elizabeth em busca de encontrar os 7 pecados capitais. Sua aventura apenas havia começado.